Ué, o que aconteceu? Ué, aqui. Oi, pessoal. Quinta-feira, tá? Dia de Álgebra 2. Me atrasei um pouco porque eu me empolguei digitando o Teorema de Gauss nas notas de aula, tá? E ele é bem envolvente. E eu queria fazer isso de uma vez. Quase acabei. E aí, bom, vamos pro vídeo de Álgebra 2 agora. Eu tô meio atrasado, parece. Voltou? Ah, voltou. Tá, é que eu estou transmitindo o vídeo por, como chama? Wi-Fi, mas o que importa é o áudio, né? O áudio tem que estar sincronizado, o áudio está pelo Bluetooth, tá bonitinho, vou ficar aqui no cantinho. Então, vamos de álgebra 2, né? Hoje, a gente vai prosseguir na nossa exploração sobre os tipos de estruturas algébricas, tá? Que a gente já conhece aqui os corpos, né? Tá? Aí a gente sabe que todo corpo é um domínio, então significa que os corpos estão aqui dentro. E a gente já viu também nos vídeos anteriores, a gente viu uma subclasse aqui que são os domínios de ideias principais. Tá? A gente viu que Z mora aqui dentro, a gente viu que se tem um corpo K aqui, então o K de X mora aqui dentro, tá? No último vídeo, a gente gastou um tempão, fizemos de várias formas diferentes. Mostramos que, nesse caso, para esse corpo K, K de XY não é um domínio de ideias principais, então ele está aqui. Ó. Tá. E aí, bom, hoje, o que a gente vai fazer é melhorar um pouco mais essa visão que a gente tem dessas classes. A gente vai dar uma ampliada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou muito. Deixa eu colocar esse bicho aqui, tá? Deixa eu pegar esses aqui e colocar aqui. Eles ainda são dips, mas hoje a gente vai conhecer uma outra classe, tá? Deixa eu escrever com outra cor. A gente vai conhecer duas classes novas hoje. Vai ter essa aqui. Consegui. Que vão ser os domínios euclidianos. Tá? Isso que veremos hoje. Domínios euclidianos. E veremos que toda essa galera aqui, domínios euclidianos, corpos, domínios de ideias principais, eu não sei se eu vou conseguir mostrar essa inclusão hoje, essa última, mas vai ter uma outra classe que inclusive contém esse carinha K de XY, tá? Aqui, que são os domínios de fatoração única, os DFUs, ou UFD em inglês, né? Unique Factorization Domain, ou alguma coisa com uma pronúncia melhor, tá? Então, até o final da parte do Teorema de Gauss, essencialmente a gente vai ter conhecido bem esses carinhas aqui. Mas só um alerta, esse desenho não se resume a isso, tá? A álgebra, a teoria de anéis não se resume só a essas coisas. Tem várias outras classes de anéis, tá? Que não fazem parte desse primeiro curso de anéis, mas tem domínios de Bezout, não sei, que eles contêm os dips, mas eles escapam dos DFUs, tá? Mas ainda são domínios. E tem os DCD domains, os DCD como chama? Máximo divisor comum, que contém os DFUs e os domínios de Bezout, tá? Mas a gente vai, em momento mais oportuno, eu falo desses caras para vocês, mas não pensem que se resume a isso, tá? Isso é só a ponta do iceberg, tá bom? Iceberg. Tá. Enfim, as origens são inescapáveis, tá?
Então, para a gente ver isso, vamos para motivar, né, a coisa. Vamos lembrar que quando a gente mostrou que... Deixa eu escrever um pouco melhor, né? Então, quando... Ué, aqui onde seu? Aqui. Quando mostramos lá atrás que esse cara aqui, o anel dos inteiros, e K de X para K um corpo, são DIPs, então eles são domínios de ideais principais. O que a gente usou para fazer a prova foi um algoritmo de divisão. Então a gente usamos essencialmente algoritmos de divisão. Essencialmente algoritmos de divisão. Tá? Em que sentido? Bom, a gente tinha o algoritmo dos inteiros, né? Que diz que se você tem mn inteiros não nulos, então existem únicos Q e R. Tá? Esse Q e esse R são únicos, tais que satisfazem essa igualdade aqui, onde 0 é menor ou igual que R, que é menor que N. Tá, deixa eu colocar assim. Colocar uma barrinha para indicar que é o valor absoluto do N, tá? Porque eu estou pegando mn nos inteiros, então poderia ser que o N fosse negativo. Mas uma vez que a gente estipula isso aqui, vai ter só um Q e um R satisfazendo isso. Tá? Esse cara é o resto, esse aqui é o quociente, a gente já tinha visto isso. Aí a gente viu o algoritmo da divisão de polinômios em anéis de polinômios, onde A é um anel qualquer, mas quando é K de X, a gente viu que se tem dados quaisquer dois polinômios f e g, a gente consegue encontrar não nulos, a gente consegue encontrar um único polinômio Q e um único polinômio R, tal que satisfaz essa identidade aqui, onde ou esse resto é zero, ou o grau do R é menor que o grau do que está dividindo, que é G. Tá? Então, isso são algoritmos de divisão. Tá? Isso no que a gente vai definir agora. Então, dado que esse fenômeno de você trabalhar com divisões, com algoritmos de divisão, para provar coisas, foi útil em dois animais de naturezas completamente distintas, Z e KX, assim, eles têm uma relação, né? O cara é um corpo, ele não precisa, a princípio, ser oriundo de Z de alguma maneira. A gente não usa, por exemplo, o algoritmo da divisão em Z para provar o algoritmo da divisão num corpo K, nesse anel de polinômios com coeficientes em K, a gente não usa. Então, são algoritmos não relacionados. Então, poderia ser o caso de que a existência de um algoritmo, por si só, fosse interessante o suficiente para ser estudada. Então, o que vai ser um domínio euclidiano vai ser um domínio, vai ser um anel aqui, é um domínio, no qual existe um algoritmo de divisão. Tá? Então, o que vai ser um algoritmo de divisão vai ser uma funçãozinha satisfazendo esses critérios que eu vou falar a seguir. Então, a gente diz que um domínio D é um domínio euclidiano. É que eu já falei que é domínio, né? Mas é um domínio euclidiano
se existe uma função aqui, é barra partial, eu não lembro qual que o código, o símbolo disso é em LaTeX é barra partial, mas eu acho que é del, é tipo um delta estilizado, que vai lembrar deg, vai lembrar vem do degree, né, do grau, mas existe uma função que sai, cujo domínio é o domínio da função é esse domínio. Por isso algumas pessoas gostam de chamar de domínio de integridade. Eu acho que compensa respeitar o contexto. Tá? É a primeira vez que isso aconteceu e sim, não é tão confuso. O domínio da função é o domínio de menos o elemento neutro. Tá? E essa função vai nos naturais. E ela é chamada de grau. Tá? O nome dessa coisinha aqui é grau. E satisfazendo essas condições aqui. Então, satisfazendo. Eu vou colocar aqui condição I é que para quaisquer A e B pertencentes a D com B diferente de zero, existem Q e R pertencentes a D, tais que A é igual a B, Q mais R, e quando você olha o grau, dado que a função chama grau de R, é menor que o grau de B, ou esse R é igual a zero, e portanto o grau não está definido nele, porque o grau só está definido nos elementos de D que são diferentes de zero. Isso aqui, essa condição é você dizer que existe um algoritmo de divisão. Mas vejam bem, aqui só está falando que existem Q e R que fazem isso. A gente não pede unicidade. A gente pede apenas que existam esses sujeitos que permitem expressar o A dessa forma. Tudo bem? Daí há uma segunda condição, é uma condição técnica, que pede o seguinte, que quando você faz o grau de A, isso é menor ou igual que o grau de A vezes B, para quaisquer A e B que você tome em D, desde que eles sejam não nulos. Tá? Essa condição 2i, ela é técnica. Tá? Se você tem um animal, você tem um domínio, e ele veio de fábrica com uma função que satisfaz só a condição i. Tá legal? Se ele satisfaz só a condição i, você consegue montar uma outra função que vai satisfazer as duas condições. Tá? Só para mencionar, ó, tá aqui, ó, se você tem um delta que satisfaz só aquela primeira condição, você pega e monta essa função dada por essa regra aqui. Ó. Vai pegar o mínimo de todos os delta num A, essa função nova avaliada num A vai ser o mínimo da função velha avaliada nos caras da forma AX, com X no domínio e X não nulo. Tá? Mas assim, mostrar que é uma condição supérflua, que a gente consegue sempre conseguir ela, é meio à toa. Assim. É um exercício para quem é curioso, mas não compensa, do meu ponto de vista, gastar muito tempo com isso. Tudo bem? Então, domínios euclidianos são... Isso aqui, dizemos que é domínio. Nossa, eu nem entendi o que estava escrito aqui. Euclidiano.
Pronto. Agora está melhor. É um domínio euclidiano que satisfaz esse negócio. Bom, então vamos ver alguns exemplos, né? Voltei aqui. Porque eu tinha visto um erro no PDF e eu já preferi corrigir. Então, primeiro exemplo, tá? Cadê? Se K é corpo, você pega um corpo K. Então, esse K é domínio euclidiano. Eu vou escrever assim, domínio euclidiano, tá? No PDF eu não abreviei domínio euclidiano, mas aqui me deu vontade. Então, é um domínio euclidiano. Por meio dessa função aqui, ó. A função del que sai de K menos zero e vai nos naturais e manda todo mundo aqui em zero, tá? Olha só, zero natural aí aparecendo de novo. Ela vai satisfazer as condições todas, tá? Porque a gente tem que verificar que com essa função, dados quaisquer elementos no corpo, tais que um deles é diferente de zero, o B é diferente de zero, você consegue dois caras que satisfazem essa identidade, tal que isso aqui acontece ou isso aqui acontece. Bom, mas veja, se a gente está num corpo e a gente pega um B diferente de zero, então se A for zero, a gente pega Q igual a zero e R igual a zero. Acabou. Se A for diferente de zero, a gente consegue montar o Qzinho, tá? Porque todo mundo vai ser invertível. Então, para a gente ter isso aqui, basta a gente pegar Q como sendo para... Ué, que barulho foi esse? Uma das poucas vezes que eu deixei o celular fora do silencioso. Mas enfim. Aqui, se a gente pega Q como sendo A vezes B menos 1, né? A gente vai ter essa identidade satisfeita com R igual a zero. Então, nem precisa se preocupar com essa parte aqui. Ela deixa de ser importante porque a gente só vai trabalhar nessa, quando K é corpo. Tá? Agora, então, essa parte é essencialmente trivial. Agora, reciprocamente, e esse é o interessante, isso é curiosinho, eu acho. Vale mencionar, assim, para a gente ver como esse tipo de coisa se relaciona. Se D é domínio euclidiano, e a função grau que sai a função grau desse domínio euclidiano, se ela é nula, ou seja, se ela manda todo mundo no zero dos naturais, tá? Então D é corpo. Então, assim, não há um modo de escapar, essencialmente. O único jeito de você ter a função nula como sendo um grau é se você tiver num corpo. Tá? A prova é bem simples. Tá? A gente só tem que mostrar que todo elemento diferente de zero é invertível. Tudo bem? Mas aí como que a gente faz? Bom, a gente pega 1 no corpo e pega B pertencentes a K diferente de zero. Tá? 1 é diferente de zero no corpo, a gente pegou esse B diferente de zero, então pelo item 1 tem que existir um Q tal que B vezes Q mais R é igual a 1. Tá? Tal que isso aqui acontece
ou isso aqui acontece. Só que como essa função é constante igual a zero, não há como essa condição aqui ocorrer, tá? Porque todos são iguais, então isso aqui nunca acontece. Como esse aqui nunca acontece, só sobra R igual a zero. Então, R sendo zero, a gente encontrou aqui o inverso multiplicativo do B, tá? Um exemplinho bobo. Ele não há... É um exemplo sem nenhuma pretensão. Aí tem esse outro exemplo aqui, que quando a gente pega essa função que sai dos inteiros não nulos e vai nos naturais e pega um inteiro não nulo e manda no seu valor absoluto, isso aqui é um grau em Z, satisfazendo as condições de domínio euclidiano. Tá? A demonstração de que essa função aqui funciona é a demonstração do algoritmo da divisão, essencialmente. Também, os outros casos que a gente tinha, o outro único caso que a gente tinha visto, era esse aqui, dado o corpo K, que inclusive é da onde vem o arquétipo da coisa, o nome, grau, degree, vem daqui. A função que pega cada polinômio e manda no seu grau, isso torna esse Kx um domínio euclidiano. Tá. A demonstração é a demonstração do algoritmo de divisão, essencialmente. Tem um outro exemplo, quer ver? Cadê? Quanto tempo estou falando? 22 minutos e 22 segundos. Tem um outro exemplo que é esse aqui. Eu não vou fazer ele aqui, mas ele está feito em detalhes nas notas de aula, que são os inteiros de Gauss. Esses rapazes, eles têm importância dentro do contexto de teoria dos números e algumas coisas assim. Para o algebrista raiz, não sei. Esses caras são muito importantes. Mas, assim, se você for se tornar um algebrista, alguma coisa assim, legal. Mas ele tem importância histórica também, mas eu só vou mencionar aqui quem são eles e qual é a função grau que você determina nesses caras, tá? Mas provar que isso é direitinho um domínio euclidiano eu não vou fazer no vídeo, mas está no PDF, tá? Só para vocês verem que eu não estou mentindo. Cadê? Tá aqui, ó. Inteiros de Gauss, tá tudo feitinho, as contas desgraçadas todas estão aqui, ó. Tá bom? Mas eu não vou fazer no vídeo, não. Eu faço presencialmente ou escrito. No vídeo, não, eu me recuso. Então, o ZI, os inteiros de Gauss, são esses caras aqui, ó. São os números complexos da forma A mais BI com A e B pertencentes a Z, tá? Eles são denotados assim. A família de todos eles. Deixa eu escrever essa parte direito. A família deles é denotada por isso aqui. Denotada por ZI, tá? Um jeito de você ver esses caras, isso eu acho que vale a pena mencionar,
é quando a gente pega um polinômio f aqui e manda em fi, isso aqui em c, a gente pega cada ocorrência do x e substitui por i. Esse vai ser um morfismo de anéis, é o morfismo de avaliação, né? O único que existe tal que pega x e manda em i. Ele, claramente, ele não é sobrejetor, mas ele vai ser um homeomorfismo sobre a imagem. Então, se chamar isso aqui de φ, quando a gente fizer z de x quocientado pelo núcleo de φ, esse cara é homeomorfo. Escrever assim. Então ele vai. Homeomorfo não. Isso não é topologia, desgraça. É isomorfo. Vai ter um isomorfismo, quando você pega o quociente desse cara aqui e faz o mapa induzido. Vai ser a isomorfa a imagem de φ, e a imagem de φ é explicitamente o conjunto de todas as coisas dessa forma. Tá? Então, isso, como C é um corpo, a imagem é um domínio, então esse cara é um domínio, tá? Bonitinho, ok? O grau em ZI é dado por essa expressão aqui. Você vai pegar um cara da forma A mais BI e vai levar esse sujeito nisso aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Em particular, isso aqui é a mesma coisa que você pegar o A mais BI e multiplicar pelo seu conjugado. Tá? Isso aqui a gente inclusive usa para fazer uns argumentos, mas aí isso aqui é um grau que nesse anel dos inteiros de Gauss que torna ZI um domínio euclidiano. Tá bom? Mas apesar de eu não mostrar que ele vai ser um domínio euclidiano, só o interessante de discutir, de mencionar ele, é que essa função grau aqui satisfaz, então, essas condições que a gente tinha imposto aqui, essa e essa. Mas o curioso é que não... Lembra que eu mencionei que nem sempre a gente tem a unicidade desses caras? Então, esse vai ser um caso. Nesse domínio euclidiano dos inteiros de Gauss, esse tipo de coisa a gente não consegue garantir a unicidade, tá? Eu vou só printar isso aqui porque eu não vou fazer as contas de qualquer forma, mas confio que o espectador interessado vai fazer, tá? Aqui, ó. O 3 mais 5i, que é um sujeito que mora nos inteiros de Gauss, você consegue escrever ele como sendo 2 vezes esse negócio, mais esse resto, 2 vezes esse negócio que está diferente, vezes esse resto, 2 vezes esse cara que é diferente de todos os anteriores, tá? E isso aqui também. Há interpretações geométricas para por que não há essa unicidade quando a gente olha como são feitas as operações em ZI, quando a gente pensa nos complexos como sendo R2, tem toda aquelas coisas de rotações, assim, mas eu acho isso mais uma curiosidade do que um fato estrutural importante que mereça ser mencionado num vídeo urgente durante uma pandemia para suprir as aulas presenciais. Então, em momentos de paz e harmonia, a gente pode ver isso com um pouco mais de calma. Agora vejamos, já devo estar em meia hora. Tá, meia hora.
Eu só vou entrar nos UFDs, eu não vou falar, acho que não vai dar tempo de provar tudo que eu queria. Então, agora que a gente já viu esses exemplos, vem a confirmação do... Acho que está bem escuro aqui, né? Então, vem a confirmação do que a gente estava... Do que levou a gente a se perguntar se seria interessante estudar ou não domínios nos quais há um algoritmo de divisão. Tá? Que é isso aqui, todo domínio euclidiano é um DIP. Tá? A prova é a mesma coisa. Eu vou só dar os passos aqui. Bom, o que a gente quer fazer? Então, dado I contido em D, e esse D é um domínio euclidiano. Então, dado um ideal, tal que o zero, eu denoto assim, o zero é diferente do I, e o I é diferente do D, tá? Porque nesse caso ele vai ser obviamente principal. A gente quer mostrar então queremos obter um Gzinho que pertence a I, tal que o ideal gerado por G, o ideal principal, é igual ao ideal I que a gente pegou. Bom, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pega esse cara. Note que esse conjunto aqui, eu acho que eu sempre chamo esse conjunto de T, de treta, mas não sei porquê. A gente vai pegar o conjunto dos graus dos x's que pertencem a I. Tá legal? Isso aqui, lembra, o grau é uma função que está caindo. Então, o grau sai do D menos zero e chega nos naturais. Então, isso aqui está contido nos naturais. Então, e é diferente de vazio, porque, enfim, I é não vazio, então há alguém lá dentro. Então, existe T igual ao menor elemento, Tzinho igual ao menor elemento de T maiúsculo. Porque é um subconjunto não vazio dos naturais. Os naturais são bem ordenados, a gente sempre consegue fazer esse negócio. Aí, bom, como esse Tzinho mora aqui, ele é grau de alguém, então seja G, que pertence aí, tal que quando a gente faz o grau de G é igual a esse T. Então, nota que por a gente ter G pertencente a I, é claro que o ideal gerado por G está contido em I. Agora, dado um X que pertence a I, vamos pegar já diferente de zero, tá? A gente mostraremos eu vou fazer a demonstração toda, tá? Eu sou besta. Que x pertence a G. A gente vai mostrar que o x é múltiplo de G. Bom, como que a gente fazia isso? Tá bom? A gente fazia, nos outros casos, a gente dividia a gente pegava o carinha, dividia pelo x no algoritmo de divisão que a gente tinha e chegava no absurdo caso o grau fosse menor. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Deixa só eu olhar um negócio. Não, eu estava pensando no problema do G ser
ser zero, pessoal. Isso estava me incomodando. Só que vejam, o G não é zero porque o G ele é alguém que realiza o menor grau possível. Tudo bem? E o grau ele não está definido no zero. Então, o modo como a gente pegou o G já garante para a gente que esse G não é nulo. Tá? Então, note que por valer o item I, a gente pode fazer isso aqui. Ó. X ele é igual a um certo Q vezes G mais R, onde esse R ou ele é zero, que é o que a gente gostaria, ou o grau do R é menor que o grau de quem está dividindo, que é G. Bom, nota que se fosse R diferente de zero, a gente passaria esse cara para cá e a gente ia ter x menos QG. Isso ia ser uma combinação delinear de elementos de I, portanto estaria em I, e a gente ia ter mostrado que R é um elemento de I, que tem grau menor do que o menor grau possível. Portanto, contradição. Tá. E aí, bom, a prova é a mesma. Certo, então todo domínio euclidiano é um domínio de ideias principais. Não vale a volta. A volta é horrível de provar, tá? Pelo menos para o meu gosto. Não vale a recíproca. Eu não vi nenhuma prova simples de que não vale a recíproca, mas é fácil dizer quem é um cara que atesta isso. Esse sujeito aqui, há outros, tá? Mas quando você faz esse cara, o z de 1 sobre 2 vezes 1 mais raiz de menos 19, tá? Então isso aqui é um subanel dos complexos, tá? Quando você faz esse cara aqui, isso é um domínio de ideais principais que não é domínio euclidiano. Tá? Mas eu não vi nenhuma prova elementar disso, mas vale a mencionar que não é equivalente você dizer que um domínio ele é domínio euclidiano e você dizer que ele é um domínio de ideias principais. Esse aqui, se você fala esse, então você ganha domínio de ideias principais. Mas se você fala que é domínio de ideias principais, pode ser que você esteja num dos casos dificílimos em que ele não é domínio euclidiano. Tá bom? Estou falando há quanto tempo? Eu nunca sei. 38 minutos. Bom, levando em consideração que a disciplina de Álgebra 2 ela seria uma disciplina onde a gente teria 3 horas de aulas, não ia ser seguido, ia dar intervalo, mas enfim, a gente ia ter muito tempo de aula. Acho que dá para falar um pouco mais. Tá? Eu estou fazendo só um vídeo por semana, qualquer coisa você pausa aí, vai, sei lá, tomar um café, fazer alguma outra coisa, mas não tem... Eu vou continuar aqui. Então, isso é meio que encerra o que eu tinha para falar sobre domínios euclidianos. Agora a gente vai entrar na parte mais delicada, eu diria, do segundo capítulo, da segunda parte da ementa, que é a existência e unicidade de fatorações. Tá? Existência e unicidade de fatorações. Aqui vão entrar os domínios de fatoração única. Aqui vai entrar, então a gente vai ver aqui os domínios de fatoração única. A gente vai ver corpos de frações, a gente vai precisar mexer com isso. Corpos de frações. Aqui a gente vai ter que generalizar o que a gente sabe sobre MDC para depois entrar no teorema de Gauss. Então, é uma sessão bem densa, tá? É a parte dessa segunda parte da ementa da disciplina, eu diria que é a parte mais delicada, tá bom?
O resto que vai vir depois, eu não sei por que tá lá. Mas a gente vai ver. Mas são coisas, idiosincrasias, particularidades e coisas assim. Ah, o jeito que eu mais gosto de motivar essa desgraça desse tópico é lembrar vocês desse teorema. Eu não vou provar esse teorema, porque a gente vai provar ele generalizado, tá? Mas ele é chamado de teorema fundamental, se não me engano é um dos nomes dele. Teorema fundamental da aritmética. A aritmética. Dizia eu que é a aritmética. Tá, essencialmente é o seguinte. Todo número inteiro não nulo. Eu só quero escrever igualzinho, tá, no PDF. Todo número inteiro diferente de zero se escreve de forma única como produto de números primos. Como produto de números primos. Claro que a menos de ordem, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Né? Então, a menos de ordem. E sinal. Por exemplo, 6 é igual a menos 2 vezes menos 3. Tá? E menos 2 é diferente de 2. Menos 3 é diferente de 3, mas ainda assim. 2 e menos 2 são primos. 3 e menos 3 são primos. Mas a gente vai dar uma terminologia melhor para isso. Mas esse aqui é o teorema que, em certo sentido, motiva o tipo de domínio que a gente vai trabalhar agora. Tá? Então, esse teorema diz para a gente que ele dá uma regularidade, em certo sentido, muito grande, porque ele diz que se você tem um sujeito no ambiente que você está, no caso inteiro, você tem um inteiro diferente de zero, você consegue decompor ele como produto de outros números. Então, em certo sentido, isso é uma das justificativas dos místicos e numerólogos e gente à toa, que pelo fetiche que eles têm pelos números primos. Oh, tudo vem dos primos, não sei o que. Tá. Uma das frescuras que motiva essa gente doida é isso. Tá? Mas, tirando o fato, as funcionalidades técnicas que isso tem, não vejo nenhum fato transcendental num sentido filosófico, tá? Não transcendental no sentido algébrico, que existe isso, a gente vai ver. Mas não há nada transcendental nesse conceito. Mas ainda assim é interessante, dado que a gente tem feito, né? A gente generalizou o que é divisão, o que é... A gente viu o algoritmo de divisão, a gente generalizou vários comportamentos numéricos que a gente conhecia, né? O cortar dos dois lados quando está multiplicando, a gente viu que pode fazer isso quando está num domínio. Então, poderia ser o caso a gente se perguntar em que cenário, como generalizar isso para um cenário algébrico. Tá? E aí é nesse ponto que entram os domínios de fatoração única. Tá? Então, antes de tá, esse corte abrupto é porque eu continuei gravando, só que eu achei que ficou muito maior do que devia para o final, e aí essa parte de domínio de faturação única eu vou definir direito no próximo vídeo, tá? E aí eu faço com mais calma e embanando assim um pouco menos nas coisas que a gente vai ver, tá? E não apressa também, né? Porque, sei lá, eu não vou sair de casa. Vocês vão?
Espero que não. Se puderem, né? Então era isso, só esse recadinho, tá? Então, por conta dessa mudança de planejamento, vai demorar um pouco mais para postar, porque eu vou ter que editar essa desgraça agora. Mas é isso. Tchau!